Bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos. De onde você estiver, o meu abraço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero agradecer os inscritos, agradecer por vocês estar me acompanhando, assistindo as minhas mensagens que eu tenho colocado todos os dias. Eu tenho visto as respostas, o que vocês têm mandado para mim, a gratidão que eu tenho recebido de vocês. Vai o meu abraço de todo o meu coração. Eu sei que tem alguma pessoa que talvez discorda de mim, não concorda com a maneira pela qual eu ensino, eu falo. Eu falo com conhecimento. Eu não falo pelo meu achismo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu creio. Não. Eu falo dentro deste livro. E eu não sou apenas não gosto muito de falar, ficar frisando uma coisa que eu já testemunhei, já falei algumas vezes. Mas eu não fui por 40, quase 45 anos lá dentro do sistema religioso, membro de banco, que membro de banco para mim é parafuso, é pé de banco. Eu fui à escala mais alta lá dentro. Eu tive, só para vocês saberem, 11 pastor que se tornou pastor através dos estudos que eu dei a eles. Eu fiz essa tal de teologia, escatologia, hermenêutica, mais de 10 mestrados. Me aprofundei em centenas de livros sobre história, biografia de grandes líderes religiosos. Eu peguei, quando eu conheci a graça, joguei tudo isso fora. E hoje estou vivendo a maravilhosa graça de Cristo. Então, talvez você que está me vendo, eu não fui assim, de uma vez eu vi a graça e já fui aceitando. Eu bati de frente com a graça. Então, talvez você me critica, fala alguma coisa contra mim. Talvez você fale que eu erro. Sim, eu tenho meus erros. Como eu errei aí, numa passagem que eu fui falar, em vez de eu falar de Jonas, eu falei Jó. Mas isso não é nada, porque pior do que um pregadores que desde os anos 70, ele foi no Fantástico, teve várias vezes na Rede Globo, anunciando que Jesus ia voltar no ano 99, na virada do ano 99 para o ano 2000, que Jesus tinha dito a ele que ia vir. Ele pregou, anunciou. Quem é esse camarada? Miranda Leal, lá de Maringá, de Curitiba, lá próximo de Curitiba. Ele escreveu livro, anunciava nas rádios, nas emissoras, por onde passava. Ele falava. E eu pergunto, não só ele, teve outros. Valnice anunciou. Anunciou também outros pastores, quantos pastores anunciaram. Estão tudo aí de volta. Nada aconteceu. E eles estão aí com as suas caras de pau, pregando, voltou novamente a continuar enganando o povo. Agora, por causa de um pequeno errinho, só porque eu disse, enganei. Talvez eu possa enganar, tropeçar em alguma palavra, porque Salomão disse que por muito falar, podemos errar. Mas o meu irmão, eu tenho uma palavra. E essa palavra talvez pode te assustar um pouco. Você pode ficar assustado,
você pode ficar assim um pouco até surpreendido com isso. Eu estou tanto tempo na igreja, nunca ouvi falar isso, mas a mensagem, o título da mensagem, quem é da graça não vai se preocupar, mas se você ainda não está na graça, está em dúvida, está em cima do muro, vou ou não vou, está indeciso, você está gostando da graça, mas não quer deixar o sistema, porque você tem seus amigos, você tem ali o seu cargo ali dentro, e você está pensando, deixo ou não deixo, vou ou não vou. Mas a mensagem que eu tenho é essa: ninguém subirá ao céu. Irmão Nilson, como você diz que ninguém vai subir ao céu? Não. De acordo com este livro, ninguém subirá ao céu. Porque Jesus disse que ninguém subiu ao céu até ele. No capítulo 3 e 13, ele diz: ninguém subiu ao céu. E de Jesus para cá, onde existe dentro dessa Bíblia que alguém subiu ao céu? São apenas promessas de religiões. Os religiosos têm prometido o céu. Mas, irmão Nilson, eu estou esperando há tanto tempo. Estou ali esperando o arrebatamento, a vinda de Cristo, minha irmã, meu irmão. Se você está esperando, espera deitado. Arruma uma boa cama, uma boa rede, fica deitado, esperando. Sabe o que significa a palavra never? Em inglês, significa nunca. Então, nunca. Porque Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra e a geração permanece para sempre. Então, quando é que esse Jesus vai vir? Se eles dizem essa conta, presta atenção comigo, minha irmã, meu irmão, essa conta não fecha. Se Jesus disse quando o reino todo fosse ouvido, quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. Quando é que esse evangelho já foi pregado? O apóstolo Paulo já pregou em todo o mundo. Mundo daquela época não é o mundo de agora. Hoje nós temos 215 países, mas naquele tempo, há 2000 anos atrás, havia talvez aí uns 40 países, 30, 40 países, pouco. Não havia tanta divisão, muitos países se dividiram. Mas, irmão Nilson, você me deixa surpreendido você dizer que ninguém vai herdar a vida eterna. Não. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 50 de Coríntios, 15 de Coríntios 50, ele diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Se carne e sangue não herdam o reino de Deus, como esse que vos fala, que é Nilson, vai subir para o céu? Como você, Maria, João, Sebastião, José, vai entrar no céu? Carne e sangue não herda o reino de Deus. O que vai para o céu é o Espírito. Isso é, se o Espírito é de Deus. Porque no capítulo 12 e versículo 9 de Hebreus, Deus, ele é o Pai do Espírito. Todos os espíritos é de Deus. Seja bom ou seja mal, Deus o criou. Aquele espírito mau que perturbava Saul, no capítulo 15, aliás, 16 e 15 de Samuel, 1 Samuel, Deus colocou um espírito para perturbar Saul. Aquele espírito não era o Espírito Santo, é um espírito da parte
mal, da parte ruim, veio para perturbar Saul. Saul não dormia, era perturbado por aquele espírito. Então nós vemos que a própria Bíblia nos afirma, não sou eu, é este livro, meu irmão. Não adianta você muitas vezes querer se levantar contra mim, querer falar alguma coisa contra eu, porque você talvez nunca ouviu essa verdade. Porque os homens desviam a verdade de Deus. Eles vão seguindo. Quando eles chegam perto da verdade, eles param, pula ou fica ali. Eu vi um grande pregador aí, um famoso aí, Silas Malafaia. Ele estava no capítulo 17 de Atos. Ele foi lendo, chegou até o 23. Versículo 23, ele parou. Por que ele não falou no 24 e no 25? Porque o versículo 24 e 25 fala contra eles. Ele chegou no 23 e voltou, ficou ali. Não saía dali. Quando eles deparam com a verdade, eles param. Por isso que você fica 30, 40, 50 anos lá dentro, você não conhece. Porque esse povo não mostra a verdade. Mas há dois evangelhos, talvez você não sabe. Há dois evangelhos dentro da Bíblia. O evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Onde está isso? Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8 você encontra. Mas voltando para o que eu estou dizendo, que ninguém herda o céu. Por quê? Porque no céu não entra gente. No céu só entra o Espírito. E esse Espírito que está em você não é seu. Esse Espírito é de Deus. Deus, ele é o Pai do Espírito. Deus não é o Pai da sua carne biológica. São seus pais carnal, que são seus pais. Mas Deus é Pai do Espírito. Lá em Filipenses capítulo 3 e versículo 20. O Espírito retorna para a sua terra natal. Qual é a terra natal do Espírito? O céu. Em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. O Espírito volta a Deus e o corpo volta à terra e vira terra. E eu pergunto, minha irmã, como você vai para o céu? Quem disse que lá no céu tem rua de ouro? Quem diz que lá tem uma cidade te aguardando? Quem diz que lá existem ruas de ouro, muro? Se tem muro, muro é lugar aonde cerca território. Será que no céu tem muro para cercar aqui de fulano, aqui de ciclano? Vê que isso é linguagem de figura. Isso foi apenas uma visão que escreveu João, do Apocalipse. João escreveu, foi apenas uma coisa que ele tirou aquela visão e escreveu. Não é uma coisa real. Como você pode acreditar que leão, vaca, boi, urso, cobra, está tudo junto? Mar de cristal, para você nadar no mar de cristal, você viver uma vida. Como você está esperando um Jesus que já não existe mais? Jesus já saiu de cena. O tempo de Jesus, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Ele deixou esse ministério. Hoje é Cristo ressuscitado. Você não tem que pedir mais nada em nome de Jesus. É o Cristo ressuscitado. Deus, ele é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Aonde está o Espírito, a liberdade? Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Minha irmã, olhando para esta palavra, para a Bíblia, talvez você pode ficar confuso, mas só vai entrar no céu o Espírito daqueles que têm o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, marque bem, e versículo 9. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Versículo 14, do mesmo capítulo.
Quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você, e no capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus. Se nós somos de Deus. Porque há duas classes. Porque há espírito que são celestial. Ele vai voltar para o céu. Mas há muitos que têm fôlego de vida. Aqueles que têm o fôlego de vida voltam para a terra. Não vai herdar a vida eterna. Ninguém nunca te explicou isso. Mas vai no capítulo 15, ali de 1 Coríntios. Começa a ler do versículo 40 em diante, você vai entender o primeiro homem. Quem foi? Adão. Adão não tinha espírito. Adão tinha fôlego de vida. E o outro, que foi Cristo, tem o espírito vivificado. Então, esse sim. Então, se você tem o espírito de Cristo, você vai herdar o céu, mas isso é o espírito. Não pensa que Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Davi, Josué, Moisés, os profetas, os sacerdotes estão no céu. Não, minha irmã. Isso é coisa terrestre. Não existe. Você não vai conhecer, lá eu vou encontrar com meu pai, com a minha avó, com meu... Não, para com isso. Espírito não tem forma. Espírito não tem perna, não tem braço, não tem cabeça. Espírito não tem coração. Espírito não tem mente. Espírito não tem nada. Espírito não tem forma, não tem cor, não tem tamanho. Não existe ninguém que é capaz de explicar qual é a forma do Espírito. Se aparecer alguém falando como é a forma do Espírito, pode internar ele no hospício, porque ele não é uma pessoa normal. Então não se conhece, acaba. A Bíblia diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Olha para o capítulo 14 de Jó, versículo 5. Quando nascemos, Deus determina quanto tempo vamos viver nessa vida. O nosso espírito, o espírito que vem de Deus, se reveste de carne, conforme diz Jó, no capítulo 10, versículo 11. O meu espírito foi revestido de pele, de carne, de osso e tendão. Então, no capítulo 2 e 14 de Hebreu, como os filhos de Deus se revestem de carne, que somos nós, fomos revestidos de carne. E por um tempo, Deus determina que nós ficamos aqui. Mas um dia chega, e aquele dia não passará um dia a mais. Chegou naquele dia, nós temos uma espécie de uma senha. Naquele dia nós somos chamados. Então, no capítulo 14, do mesmo versículo 10, o versículo 10 do capítulo 14, o que diz? De Jó. No 5 fala o tempo de vida, determinado por Deus. E no versículo 10 do capítulo 14 fala que morrendo o homem, ele deixa de existir. Você não existe mais. Se você não existe mais, como é que você vai para o céu? E olhando para Eclesiástico, capítulo 9, e versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 7, 8, por aí. Você pode olhar. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ele não tem lembrança de nada. Ele não tem lembrança de esposa, de filho, de pai, de mãe, que já trabalhou, que já viveu, que já andou, que já fez, desfez. Não se lembra de mais nada. Por quê?
porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ele não se lembra de mais nada. Por isso, o versículo 7 disse: coma o teu pão com alegria. Goza a vida com a mulher que você tem, com o esposo que você tem. Coma o seu pão, beba o seu vinho com alegria, porque Deus te agrada. Porque para onde você vai, não existe fazenda, não existe indústria, não existe ciência, não existe nada. A sua memória foi entregue ao esquecimento, não existe lembrança de nada. Então, minha irmã e meu irmão, você que está aí acreditando numa vinda de Jesus, que ele vai vir buscar, ele vai, isso acabou. Isso aconteceu no ano 70. Essa promessa já foi feita, já foi terminado. Olha para o capítulo 24 e 34 de Mateus, o que Jesus está dizendo ali. Jesus disse: não passará esta geração. Esta geração não vai passar. E qual o tempo de uma geração? Daniel, capítulo 9, versículo 2. Salmo 90, versículo 10. Geração. Não chega um século, 70 anos. Jesus disse: não vai passar esta. E quantos séculos já se faz que Jesus disse isso? E Jesus ainda disse mais, no capítulo 16 de Mateus, versículo 27 e 28 de Mateus. Jesus diz: e muitos dos que aqui, ele estava falando perante uma multidão, alguns do que aqui estão não provará a morte, até que veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, trazer juízo sobre Jerusalém. Juízo, ele veio no ano 70. Todos os olhos verão o acontecimento que aconteceu com Jerusalém. É isso, porque ele veio num piscar de olho. Acabou. Arrebatou e levou. Os espíritos que dormiam no túmulo, que eram seu, já levou, isso acabou. Essa promessa foi para Israel e terminou Israel, acabou, não precisa esperar nada. Então, minha irmã, ninguém vai subir ao céu a não ser o Espírito que é de Deus, que está dentro de você. Esse Espírito volta para Deus. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de vida e edificação para a nossa vida. Graça e paz. Tchau, tchau.